Boa noite, irmãos. Nós estamos nessa noite recebendo a Luciana e o Romão. Eles trabalham em Luanda, que é em Angola. Eles têm duas filhas, a Débora e a Radassa. Uma tem 12, uma tem 14. Não pergunta quem tem 12 nem quem tem 14, porque é demais para minha pobre memória. E eles têm uma outra filha adotada, que ele está me explicando para nós aqui, lá em Luanda, em Angola toda é assim, ou só Luanda? É comum em toda Angola. É comum em toda Angola. Não é toda família que faz, mas é muito comum. A pessoa tem um nome, quando nasce recebe o nome, o pai e a mãe dão um nome, mas quando vai registrar, recebe outro nome. Quem dá esse outro nome é o oficial do cartório? Não, os pais mesmos que escolhem o nome, porque geralmente esses nomes que eles dão, que quando chega no cartório, geralmente o cartório não aceita também, porque é um apelido que eles dão para alguém que não é o nome da família. Aí o cartório sugere. Não, então, não a chega criança... a sugerir. Não é o cartório que sugere, são os pais. Aí a criança tem dois nomes, um nome de casa familiar, que o bairro conhece, todo mundo conhece, e um nome oficial, que é o nome que vai para a escola, tá certo? De registro, isso mesmo. Então, por exemplo, eles têm a Neide, que está estudando aqui no Brasil, em Anápolis, e a Neide tem 26 anos, porque ele tem uma filha com 12, uma de 14, 12 e 14 a 26, que é a idade da Neide, né? Cujo nome oficial é Tereza, entenderam? Eu sei que não é fácil entender. Ela é Neide, que é a Tereza, e ela está aqui em Anápolis. Ela iria se formar agora em setembro, mas por causa da pandemia, tem que ter aula prática, ela tem que cumprir mais 120 aulas práticas. Então, deve se formar lá para o final do ano. O que, certa parte, foi bom, porque não estão tendo voos nem domésticos, nem internacionais em Angola, né? O aeroporto está fechado. Segundo o Romão, só estão fazendo voos humanitários, trazendo, né, as pessoas, os angolanos de outros sítios, tá certo? Sim. É uma palavra usada aí, né? Isso mesmo. Romão, fala para nós como é que foi a tua conversão. A maioria aqui eu acho que não sabe disso. Você veio de uma família evangélica, não? Ok, eu não vim numa família evangélica, e eu vim numa família católica romana. Toda a minha família, que o meu pai e a minha mãe eram católicos romanos, e nós crescemos todos nesse ambiente, que posso dizer. Mas um fato que aconteceu é que, como Angola é um país que nós tivemos a nossa independência foi em 1975, mas logo depois da independência começou a guerra civil. Então, por causa da guerra civil, então todos nós crescemos naquela época era Zaire, que é o Congo, e onde nós crescemos e até o meu segundo grau. Mas logo que terminei o segundo grau, isso foi em 90, eu retorno para Angola. Mas antes de eu retornar em Angola, que eu falei que nós frequentávamos a Igreja Católica, concluí o segundo grau mesmo assim numa escola, a Convenção Católica, e aqui, quando eu cheguei em Angola, eu me preparava para a faculdade. Mas eu tive uma oportunidade para viajar para Portugal. Quando eu fui a Portugal, depois voltamos para Angola de novo, e isso foi em 91. E um dia eu saí da onde que eu trabalhava, cheguei em casa, encontrei o meu primo com um folheto, e o folheto estava escrito, um folheto que é em francês, porque ele sabia que eu falava francês,
Então, pegou um folheto na rua, assim, e trouxe em casa. Eu li aquele folheto e o título do folheto, como era em francês, mas em português, falava como fala a palavra para os romanos, né, que o salário do pecado é a morte. Então, Você eu li aprendeu aquele folheto. No Zaire? Sim, em francês, Você sim, aprendeu porque lá a francês? língua oficial é francês. Sim. E, então, o salário do pecado é a morte. Eu li aquele folheto e toda aquela semana eu acabei de ler aquele folheto e comecei a ler a Bíblia. Mas depois de alguns meses, eu estava saindo do serviço, indo para casa, e no caminho tinha uma campanha de evangelização, e eu fui convidado, mas no primeiro dia eu não fui, passei. No segundo dia eu me aproximei e fui até a essa campanha de evangelização, que é uma evangelização na rua, um culto ar livre na rua. E naquele dia havia a pregação, no momento da pregação, o pregador estava falando sobre João 8:36. Se pôs o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, naquele dia, eu entendi que, apesar de que nós tínhamos saído de Angola para o Congo, à procura da paz, da liberdade, e a verdadeira liberdade estava em Cristo Jesus. Então, eu entreguei a minha vida a Cristo, daquele momento eu me converti. Então, foi o dia que eu me converti, isso foi em 91, em julho de 91. Então, assim que foi a minha conversão. E teve dificuldades em tua casa, Romão? Bom, na minha casa eu não tive muita dificuldade, porque apesar de que a África, se nós pegamos a África, porque muitos pensam que toda a África, a religião que predomina é a religião islâmica. Não. A parte que predomina a religião islâmica é a região do norte da África. Enquanto os países da língua portuguesa, nós temos a herança dos portugueses, que é a Igreja Católica. Então, não houve muita dificuldade. E apesar de que minha tia também era da Igreja Católica, mas isso foi bem aceitável, assim. Não teve muita pressão em casa? Não teve muita pressão, não. E em qual igreja você se filiou? Você se tornou membro? Quando me converti, foi na Assembleia de Deus, de Angola. Essa campanha de evangelização foi realizada pela Assembleia de Deus? Pela Assembleia de Deus, sim. Porque naquela época era bem comum essas campanhas. Que eu me lembro, por exemplo, no ano... Não entendi bem a pergunta. Pode repetir? Podia ter com liberdade essas campanhas nas ruas? Naquela época, eram com liberdade. Por quê? Logo depois da independência, o país se tornou um país comunista social. E aí a igreja fechou-se. E muitas igrejas tinham sido fechadas, e os seminários tinham sido fechados também, porque, como naquela época, a filosofia que se dizia que Deus não existe. Então, Deus não existe porque ia à igreja e porque ia ao seminário. Mas, a partir de 90, quando a guerra terminou pela primeira vez, e o comunismo mesmo oficialmente terminou, então tínhamos essa liberdade. Então, por isso que eu estava dizendo, por exemplo, quando eu me converti, a congregação tinha mais ou menos 40 membros, isso foi em 91. Mas como o comunismo terminou em 90, no ano 2000, aliás, no ano 96, eu fui a Lubango, fui ao seminário, e no ano 2000, quando eu fui para o Brasil, antes de ir para o Brasil, eu voltei à igreja para despedir o pastor. Em 90, eu tinha mais ou menos 40 membros. No ano 2000, a igreja já tinha mais de 1.200 membros batizados. 30 vezes mais. Sim. Ô, Romão, por que você veio ao Brasil? Bom, eu vim ao Brasil porque antes de eu me converter, quando eu estava ainda ou antes de completar o meu segundo grau, o ensino médio, e como nós éramos refugiados naquela época no Congo, um dia eu estava olhando ao céu, porque tinha um avião que estava a passar, e olhei e falei para minha mãe que um dia eu ia voar
naquele avião. Mas a minha mãe me olhou e disse, mas filha, parece que isso é uma loucura, porque isso nunca pode acontecer, isso é impossível. Resumindo a história, quando eu me converti, e logo depois da minha conversão, a igreja tinha discipulado. Depois de passar no curso de discipulado, nós fomos batizados. Depois do batismo, havia uma segunda fase de discipulado para o ministério. Então, durante o discipulado para o ministério, eu me achei que eu podia ser um pregador do evangelho. Mas uma das coisas que eu falei é que eu não deveria ser pastor. Por quê? Porque eu tinha um sonho de ser um mecânico de aeronaves. Então, ou ser mecânico de aeronaves, ou ser médico. Mas quando me converti aqui, depois de estar na igreja, e recebemos um convite para uma missão que é chamada MAF, que é Mission Aviation Fellowship, que é aqui no Brasil que é chamada Asas de Socorro. E essa missão estava formando jovens angolanos para ser missionários e para usar as habilidades de mecânico de aeronaves como piloto para servir ao Senhor. Então, naquela época, como as condições em Angola não eram tão avançadas para a escola, e quando eu terminei, aliás, em 96, ingressei-me na missão, que é a MAF. E fui ao seminário, depois, no ano 2000, nós fomos enviados ao Brasil, em Anápolis, para concluir o curso de mecânica de aeronave. Então, por isso que fui parar em Anápolis. No ano 2000? No ano 2000, sim. Luciana, quando foi a primeira vez que você viu o Romão? Na verdade, nós nos conhecemos através de uma amiga que havia estudado comigo na Operação Mobilização Brasil, em São Paulo, e ela se tornou missionária de Asas de Socorro. E nós sempre orávamos juntas a respeito dessa questão de relacionamento futuro, conjugal, para que Deus nos dirigisse. E ela um dia falou a respeito do Romão. Eu estava já praticamente me preparando para ir para algum país africano servir. E ela, então, falou que, naquela ocasião, estava para definir qual era o país, tinha algumas dúvidas. E ela, então, falou a respeito do Romão, que era africano, e poderia me dar algumas orientações a esse respeito. Então, ela também falou com ele a respeito disso, que tinha uma amiga que precisava de algumas orientações. Então, nós trocamos alguns e-mails, e depois dos e-mails fizemos uma amizade bastante sólida, e dali da amizade foi surgindo o sentimento, e ele foi a Juiz de Fora, onde eu servia como missionária numa congregação da Igreja Congregacional de Agronomia, e ele foi para pregar numa conferência missionária nossa, da igreja, e assim nós nos conhecemos pela primeira vez. Em que ano? Todo mundo tira minha rua. Em que ano? 2004. 2004. Março de 2004. Ele estava no Brasil desde 2000. Ele estava no Brasil desde 2000. Já estava perto da formatura já. Aquele ano era o ano da formatura dele. Ele iria se formar e ia voltar para trabalhar lá em Luanda, é isso? Ia se formar e retornaria para trabalhar em Lubango. Em Lubango. Aqui, Lubango. Uhum. Lá onde eu estive. Lá onde o senhor esteve. E essa tua amiga, o nome dela é o quê? Santa Antônia? O nome dela é esse? Não, é uma mulher de oração, orávamos juntas. Claro. Vocês se casaram em que ano? Nos casamos em 2004. Nós nos conhecemos em março de 2004 e nos casamos 18 de dezembro de 2004. E logo foram para Luanda, não foi? Não. Nos casamos em dezembro de 2004 e em 2006 a Daça nasceu
E logo que a Adassa nasceu, a Adassa estava com 6 meses, que foi em novembro, nós já tínhamos recebido um convite para ir para Uganda. Uganda é a parte leste da África. E Uganda é um país muçulmano. Então, onde nós fomos, em 2006, e saímos e fomos até a Uganda, onde ficamos até no ano 2008. Então, lá trabalhamos com a MAF da Inglaterra e também a implantação da igreja dos sudaneses, junto com muçulmanos que eram sudaneses. Uganda é terra do Idi Amin Dada. Isso mesmo. Essa aí mesmo. Idi Amin Dada. Luciano, conta a história do carro. Você não ganhou um carro no casamento, não foi sorteada? Não foi no casamento, foi quando estava grávida da Radassa. Eu escrevi uma carta para a TV Record, havia um sorteio na televisão, que era só para dizer o nome da novela que ia estrear, e eles iam sortear 10 carros zero naquela ocasião. E eu escrevi a carta com muita fé e oração e ganhei o carro zero. O primeiro carro foi o meu que foi sorteado. Então, eu entrei a pé na maternidade e saí de carro zero. O carro chegou no dia que a Radassa nasceu. A Adassa é a primogênita. A primogênita. Aí vocês ficaram em Uganda, é uma terra que tem as frutas muito gostosas, né? Muito maravilhosas. Muito. Pelo que me disseram, ainda não estive lá, mas me disseram que as frutas de Uganda são uma coisa de outro mundo. Ficaram lá até 2008. Sim, até 2008, onde nasceu também a Débora. A Débora nasceu lá em... A Débora é ugandense. Ugandesa. Yeah. E a primeira também nasceu lá? A Adassa também a Adassa nasceu em Anápolis, pastor. Hã? A Adassa é anapolina. A Adassa nasceu em Anápolis, Goiás. Uhum. Tá. A Débora que nasceu lá em Uganda. A Débora que nasceu em 2007. Aí vocês foram convidados em 2008 para ir para Lubango, é isso? Isso. De lá nós fomos para o Brasil, depois fomos para Lubango. Para fazer aquele trabalho que você fazia. Isso. O Romão era o único mecânico de aeronaves em toda Angola. E tua mãe, quando você andou de avião a primeira vez, o que ela falou, Romão? Ela se arrependeu da incredulidade dela? Quando eu saí de casa foi em 90. E 90, deixei a minha mãe por causa da guerra, então isso nos fechou. E no ano 2000 eu fui ao Brasil. Só nos vimos de novo foi no ano 2006. Então, depois de 16 anos que nós nos vimos. Mas agora nós estamos... Ela está bem feliz. E no dia que nós nos vimos, porque depois da minha conversão, a minha casa também, o meu irmão se converteu e depois a minha mãe se converteu. Então, todos meus irmãos se converteram, exceto o meu pai. Então, no dia que nós nos vimos, depois de 16 anos, foi uma festa. Ele ajoelhou, levantou as mãos, só agradecendo a Deus, porque ela sabia que um dia eu ia voltar. Então, foi uma alegria. São muitos irmãos? Sim. Eu sou primogênito, nascemos 6. 3 faleceram e nós somos agora 3 que ficamos. 2 faleceram quando eram ainda criança e um faleceu quando nós estávamos em Uganda. Então, nós somos agora 3. E todos crentes? Todos são crentes, sim. Um dirige uma congregação. Todos moram em Angola? Todos moram aqui em Angola, moram aqui no Luanda. Tá bom.
você ficou trabalhando um bom tempo ali como mecânico de aeronaves em Lubango, e depois veio um convite para ser pastor. Não, aí vocês voltaram ao Brasil, não foi? Sim, sim. Depois que nós estivemos aí, vocês vieram para o Brasil, não foi? Sim. Ou eu estou fazendo confusão? O que aconteceu? Mesmo sendo mecânico de aeronaves, eu fui consagrado a ministério pastoral, foi no ano 2006, no Brasil. E depois disso, porque eu fiz o seminário, terminei o seminário, fiz a pós-graduação, eu fui consagrado pastor. Então, eu, além de ser mecânico da aeronaves na missão, e também exercia o ministério pastoral. E quando nós estávamos no Lubango, o pastor, nós congregávamos lá na Macedônia, como co-pastor, que o trabalho que nós desenvolvíamos lá, e Deus nos chamou de volta para o Brasil. E quando voltamos para o Brasil, nós estávamos em Asa de Socorro, e aqui nós tínhamos conhecido essa igreja, que é onde estamos agora, foi no ano 2012. E naquela época, quando nós conhecemos a igreja, porque a igreja é uma igreja internacional, então, que pertence à Convenção Batista de Angola, mas uma comunidade que fala a língua inglesa. Mas hoje é misturada com os que falam também a língua portuguesa. Nós conhecemos essa igreja em ano 2012. E eles precisavam de um pastor que falava as duas línguas, o inglês e o português, mas mais o inglês. Mas nós conhecemos a igreja porque tem um projeto de adoção missionário, formação de missionários. Então, tem vários missionários que eles que hoje nós temos, que adotamos, e nós viemos numa dessas formações, no ano 2012. E nós fomos convidados para pastorear a igreja. Mas, naquela época, nós não tínhamos a direção de Deus para pastorear essa igreja, então nós falamos que não. E Deus nos levou de volta para o Brasil, isso foi em 2014, e lá em Anápolis, nós servíamos em Asa de Socorro, e em 2016 nós viemos de novo para ministrar um outro treinamento. E com isso que vimos claramente Deus nos chamando de volta para virmos pastorear essa igreja. Então, porque eles começaram desde 89, eles começaram e nunca tiveram um pastor a tempo integral. Então, nós fomos, então, a nossa vinda foi um momento muito marcante, mesmo para a igreja. Então, no ano 2018, 2017, nos preparamos, conversamos com a Asa de Socorro, e o nosso retorno para Angola, e para ser missionários, mas com trabalhando servindo com essa igreja e também apoiando os missionários que estão nos campos. E vocês estão aí desde 2017? Desde janeiro de 2018. 2018, isso mesmo. Agora tem sido uma época muito difícil, né, Romão e Luciana, em relação ao governo. Há muitas dificuldades. Fala para nós como é que está isso aí. Bom, a situação, como eu falei no início, que logo depois da independência, Angola tornou-se um país comunista. E as igrejas tinham sido fechadas, nem tinha uma perseguição, não é tão fechar obrigatoriamente, mas muitas tinham esse medo, mas depois de 90, nós começou a liberdade religiosa. Mas isso aconteceu desde no ano 2012, que houve um acidente que houve num estádio com a Igreja Universal, que 12 pessoas que morreram naquela época, foi em dezembro, na virada do ano de 2012 para 2013. Então, naquela virada, morreram 10 pessoas, foram pisoteadas naquela época. Então, o governo começou a
ver a igreja não agora com um olho diferente. Então, com inspeções e mais leis. E então, desde 2018, que houve mais umas leis de regularização das igrejas, porque hoje em Angola apenas 80, se não me engano, 86 ou 87 denominações oficial ou que são regularizadas, que têm documentos legais. E mais de 2.000 igrejas que estão ainda no caminho de ser legalizadas até hoje. Então, isso desde aquele 2012, dezembro de 2012, então tem sido muito difícil, assim, muitas igrejas não são legalizadas. Mas a nossa já é legalizada, há muito tempo já, desde 70 mil, antes da independência ainda, porque já existia, então já tem a legalização, mas tem muitas igrejas, então hoje tem muita pressão sobre a igreja, por exemplo, aquelas campanhas que eram feitas a ar livre, hoje você não faz mais sem autorização. Então, para você sair e fazer uma campanha de evangelização, você precisa de uma autorização e tem que ir para a cultura, tem que ir para a polícia, autorizar, colocar o dia, a hora, e vocês vão fazer esse culto ao ar livre. Então, tem essas coisas. E os templos agora têm especificações. Não é qualquer barraca que você abre e coloca um templo, não. Eles chegam, eles fecham. Então, tem que ter condições para abrir. Então, essas coisas. E hoje, para você legalizar uma igreja, você tem que ter 60 mil membros. Ninguém começa uma igreja, de repente, de um dia para o outro, já tem 60 mil membros. Então, são essas coisas que tem dificultado mesmo assim a igreja. Mas, mesmo com isso, como Cristo ele mesmo disse, que as portas dos infernos não prevalecerão contra ela, né, contra a igreja dele. Então, ele, o Senhor da igreja, com isso, mesmo assim, a igreja tem crescido e almas que têm se convertido. Então, isso é a nossa alegria, o nosso regozijo, e mesmo com todas essas barreiras, e o evangelho ninguém pode colocar barreira. Então, o evangelho sempre tem sido pregado e as pessoas têm se convertido. Deixa eu voltar um pouquinho lá atrás, Ramon. Você aprendeu francês no Zaire, porque lá é língua francesa. E você aprendeu inglês aonde? Eu também comecei a aprender inglês lá mesmo lá no Zaire. Porque, como no Brasil, no ensino geral, você tem a segunda língua, que é o inglês. Então, mas ao longo dos anos, eu comecei a aperfeiçoar. E quando eu estava no seminário no Lubango, em 98, 99, e eu fui fazer um curso de missiologia na Namíbia, com a Mocidade para Cristo, durante 6 meses, e tudo era em inglês também. Então, e a outra coisa é a aviação também, é o inglês. Né? Então, isso foi me ajudando mais. E quando fomos para Uganda também a língua oficial é a língua inglesa. E todos os cultos, nosso culto era tudo em inglês. Então, isso foi me ajudando para aperfeiçoar, sim. Agora, você disse que uma igreja aí, para ser oficializada, precisa ter 60 mil membros. Uma igreja ou uma denominação? Uma denominação. Uma denominação. Sim, uma denominação. A denominação, a Batista soma todos os membros de todas as igrejas. Sim. E aí, se der 60 mil, o governo oficializa. Se não, não oficializa, é isso? Não, e aí você pode entrar com processo para legalização. E aí começa o processo de tudo que eles pedem para... Tá, essa é uma cláusula. Você falou alguma coisa, Luciano? É por isso que toda congregação nova precisa estar afiliada a uma denominação reconhecida pelo governo. Sim, não pode abrir congregação independente. Não. Eu não posso chegar, alugar uma loja, botar uma placa e começar a pregar. Não. Eu preciso estar afiliado a uma denominação reconhecida pelo governo. Reconhecida pelo governo. Quando começa, a primeira coisa que você pega...
Você tem que ter a documentação, então recebe o Diário da República, onde que a igreja foi reconhecida, quando a igreja é reconhecida, é publicada no Diário da República, para a denominação. Então, toda a congregação tem a documentação. Sem essa documentação, eles fecha ou leva ao pastor. Então, por exemplo, uma denominação nova não pode chegar em Angola. Atualmente, hoje, ele até pode começar, mas para legalizar, por isso que tem mais de 2.000 igrejas ou denominações que são ilegais. Algumas dessas denominações estão no processo de legalização. E essas denominações ilegais podem ser fechadas? Se a fiscalização chegar, eles podem fechar a igreja. Mas o que eles fazem? Eles fazem a mesma coisa, eles afiliam a uma denominação que tem a documentação. Sim, sim. Me diga uma coisa, Luciano e Romão, vocês disseram que vocês compraram um terreno e o terreno de vocês foi invadido por uma companhia, foi isso? A igreja? Sim, o que aconteceu, na realidade, foi antes da nossa chegada, a igreja já tinha comprado já um terreno. E porque a igreja se reunia dentro de uma igreja tinha 2 cultos. Tinha um culto que começava às 8 da manhã, que é o culto inglês, que é onde nós estamos hoje. E havia depois desse culto, às 10, 9h30 terminava o culto, depois começava a escola dominical, depois já tinha o culto em português. Então, era muito transtorno. Então, e aí tínhamos que comprar um terreno e decidiu-se para que nós viéssemos para esse terreno que tinha sido comprado. Então, nós mudamos um terreno grande, 1,2 hectares. Grande. É muito grande. E quando nós chegamos, e nós começamos os trabalhos, e na nossa mudança, então, colocamos ali um alpendre, e com o alpendre nós construímos um banheiro, e tínhamos já o projeto para construir um templo. Construir um templo e construir também uma escola. Por quê? Quando nós viemos aqui desse lado, quando mudamos para o terreno, a igreja tínhamos mais ou menos umas 20 crianças. Isso foi em abril de 2018. 20 crianças, quase 90% só falavam inglês. No mesmo ano, em setembro, de abril para setembro, nós tivemos um acréscimo de mais ou menos 20 ou 25 crianças para 250 crianças. Então, isso nos levou a fazer um projeto para construir uma escola e com um templo. Então, com isso também, por causa dessas crianças vindo, os pais começaram também a se converter. Então, os pais começaram a vir para a igreja. Mas o que aconteceu é que a igreja já tinha comprado o terreno já desde 2016. O terreno foi registrado em nome da igreja e, de repente, começaram a surgir alguns invasores dizendo que o terreno pertence a ele. Não é só o nosso, porque quem vendeu o terreno, o dono do terreno, são mais ou menos 11 hectares que ele tem. Dos 11 hectares, a igreja comprou apenas 1 hectare, em 2016. E, com isso, em janeiro deste ano ainda, e nós, numa segunda-feira, nós recebemos uma ligação das pessoas que estavam lá na igreja, que tinha lá um mandato da justiça, que tem uma empresa que está dizendo que o terreno é dele. Então, nós fomos e conversamos com eles, mas como era algo que veio da justiça, então nosso advogado nos aconselhou não. Como veio da justiça, então nós vamos entrar também na justiça para vermos o que está acontecendo. Então, é isso que aconteceu. Eles invadiram o terreno, só que são muitas coisas, porque aqui já é noite, eu não posso falar muito, porque tem outras pessoas que estão me ouvindo aqui, e então não posso nem falar.
Mas, resumindo a história, até agora a situação está na justiça e ainda não foi julgado, mas nós estamos ainda orando para vermos se nós podemos recuperar o nosso terreno. Mas o que aconteceu? E, de repente, eles destruíram o alpendre, destruíram o banheiro que tínhamos construído. Então, tudo que tinha lá, eles destruíram. Então, mas continuamos ainda orando para Deus, para que Deus possa para vermos que possamos retomar o terreno e continuar com o projeto que nós temos. Esse vai ser o motivo das nossas orações também. Já tem sido, né? Ô Romão, me diga uma coisa, a Covid atrapalhou muito aí, não? Ou só aqui? Bom, a Covid atrapalhou para todo mundo, né? Porque desde março, isso foi dia 27 de março, quando começou o estado de emergência, e o estado de emergência levou 60 dias, depois entramos no estado de calamidade. Então, até hoje, as igrejas aqui no Luanda estão fechadas. Ainda Escolas, estão em calamidade? igrejas, estado de calamidade, sim. Então, ainda. Então, as igrejas, os colégios, as escolas públicas, privadas, faculdades, tudo fechado. Então, em Luanda, o pastor que abrir uma igreja, se fizer um culto, você é preso e vai ser julgado e vai pagar uma multa e ainda vai para a cadeia. Então, isso afetou muito, porque nós, por exemplo, nós usamos o Zoom para os nossos cultos, mas os Zooms, a nossa igreja, desde que nós chegamos, a igreja cresceu, nós temos agora mais de 120 adultos, e as crianças que tinha 20, já tem mais de 250 crianças, mas hoje nós temos no culto, por exemplo, são 30, às vezes 30, 40 pessoas que participam no culto do Zoom, porque nem todos têm celular, nem todos têm internet, acesso à internet. Então, isso, e nós aqui na capital, imagina agora no interior, o que está acontecendo. Então, está sendo um momento muito difícil mesmo para os pastores, não só para os pastores, mas para os membros, para a igreja em geral, né? Então, porque tudo está fechado. As crianças têm tido escola... Não, né? Porque a internet é muito fraca, né? Não tem tido escola à distância, né? As crianças. Sim, porque... na realidade, porque a igreja, o país inteiro, posso dizer, não estava preparado e nunca mesmo, não vou dizer que nunca se interessou, mas nunca houve esse progresso para o ensino à distância. Então, quando isso aconteceu, era difícil para programar tudo isso, a maioria que não tem internet em casa, para alguns colégios até tinha começado, dando aula, mandando vídeos no WhatsApp, mas isso não deu certo. Então, até hoje, e a previsão mesmo que o ano escolar 2020 é um ano novo em Angola. Tanto para a escola primário e secundário, o ensino fundamental e o ensino médio, como também o ensino universitário. Sepultamentos também são proibidos, reuniões, cultos, essas coisas? Até os sepultamentos no velório são autorizadas apenas 15 pessoas. Não pode ter mais do que isso. Então, tem muitos... este mês, no início do mês, tem uma senhora que o pai faleceu no interior, quase uns 700 quilômetros daqui, de Luanda. Ela é médica, mas ela não pode sair, viajar para ir ao enterro do pai. Porque tem a cerca sanitária, Luanda está isolada e ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Quem entra fica de quarentena, 15 dias de quarentena. Então, é uma situação difícil. Aí na igreja, Luciana, alguém foi atingida pela Covid, não? Louvado seja Deus, agora não temos notícia de ninguém que tenha sido infectado pela Covid. Mesmo as pessoas que trabalham na área de saúde estão todos bem, todos saudáveis, graças a Deus.
E como é que tem sido pastorear esse tempo, Romão? O pastoreio nesse tempo pedimos muita graça de Deus, porque tanto para os pastores como para as ovelhas é um tempo difícil, porque tem muitos lugares, as visitas são limitadas, então não se pode fazer as visitas, então isso se limita por WhatsApp, por telefone, para aqueles que têm. Então, mas existe alguns casos que eu preciso mesmo ir até a casa ou até onde que a pessoa está para junto. Então, isso tem acontecido, mesmo que a recomendação é ficar em casa e tudo fechado, mas pela graça de Deus nós temos ido. Então, hoje nós temos, por exemplo, hoje é segunda-feira, temos a reunião de oração da Sociedade das Senhoras, acontece no Zoom. Amanhã, terça-feira, temos o estudo bíblico no Zoom. E na quinta-feira temos a reunião de oração, também a partir do Zoom. E também, sexta-feira, nós temos a reunião do Conselho de Construção também no Zoom. E no sábado, tem algum sábado que tem reunião de estudo bíblico para a Sociedade das Senhoras também. E então, tudo no Zoom. E o culto também, a mesma coisa no Zoom. E agora, o Ministério de Louvor vão começar também estudos bíblicos, mas tudo também apenas Zoom. Então, isso só facilita aqueles que têm acesso mesmo à internet. Quem não tem, então é muito difícil. E não são todos. São muitos, a maioria. A maioria que não tem acesso à internet. Me diga um negócio, o custo de vida em Angola, quando eu estive aí, era alto. Diminuiu, não? Em Luanda é de assustar. Os preços daqui mesmo o custo de vida aqui no Luanda, a Angola toda, né? Então é um custo de vida muito, muito, muito alto mesmo. Então, custo muito alto. Eu lembro que... Porque tudo que nós comemos... Sim. Tudo que nós comemos é importado. Esta semana nós estamos a ver, nós temos o sal aqui, mas o governo importou não sei quantos milhões de dólares, até o sal vem de fora para... Então, o frango vem do Brasil, a carne vem do Brasil, vem da Argentina, vem da Índia. Então, e tudo que nós comemos, quase tudo é importado. Temos aqui a produção nacional, mas não é muito, não. Então, não é suficiente para todos. Por isso que leva o custo de vida a ser muito alto. Angola tem quantos milhões de habitantes? O que se diz hoje temos mais ou menos 28 milhões de habitantes. 28 milhões. O maior país africano em população é a Nigéria. A Nigéria, sim. Que tem mais de 180 milhões. 180. E Angola tem 28, 30 quase. 28. Então. Quando estivemos aí, eram duas moedas, a moeda do país e o dólar, onde quase tudo era feito em dólar. Ainda é assim? Hoje, porque como tudo é importado, então geralmente tudo se faz ao câmbio do dia. Né? Mas hoje o dólar está difícil, porque desde 2015 que o dólar agora para as importações, exportações ou importação, então hoje quase ninguém consegue mais transferir dinheiro para fora, porque senão para transferir dinheiro para fora tem que ser um comerciante, se não é um comerciante, você de Angola para fora você não consegue transferir, e muitos cartões de crédito não funcionam, então são poucos cartões de crédito, o banco funciona aqui, então isso dificultou mais para o dólar, por isso que o custo de vida subiu mais. Mas isso continua ainda, que tudo que você compra, geralmente quem faz a importação, quando ele vende, ele vai vender no câmbio do dia. Então, coloca na moeda nacional, mas o preço no câmbio do dia. Por isso que as coisas sobem sem você perceber, né?
Você passou hoje lá um preço, amanhã quando chega tem outro preço. Me diga uma coisa, como é que o povo angolano reage ao evangelho? Bom, eu posso dizer que não é como o povo muçulmano, mas nós temos aqui a liberdade do evangelho. E não posso dizer que é fácil que as pessoas aceitam, mas tem muita aceitação. A maior dificuldade é depois da aceitação. Por quê? Porque depois da aceitação, a pessoa precisa ser discipulada, porque por causa das raízes, e eu posso dizer que do pano de fundo, que é onde vem, que os ingleses falam o background, né, onde que a pessoa vem. Então, vem ou numa igreja, uma religião católica romana, ou vem de uma crença que são as crenças africanas. Então, o maior trabalho mesmo que é o discipulado, para que a pessoa possa firmar em Cristo e abandonar as práticas, porque o que tem acontecido, as pessoas vêm para Cristo, mas por causa da falta desse ensino, né? Porque as próprias pessoas que ensinam não foram bem ensinadas, porque mas para aqueles que são bem ensinadas, então elas precisam mesmo ensinar também. E o que acontece é que quando as pessoas não são bem ensinadas, estão na igreja, mas qualquer coisa que acontecer, por exemplo, está doente, o que acontece? E em vez de ou ir ao hospital, mesmo indo para o hospital, mas vai procurar mais outros caminhos de um quimbandeiro, um pai dos santos para trazer a cura. Então, às vezes isso tem acontecido. Então, o maior ênfase, as pessoas que se convertem, então, o maior ênfase tem que ser mesmo no ensino. Então, o discipulado, para que a pessoa possa se firmar na palavra e se firmar em Cristo Jesus. Aí tem a questão também da influência familiar, que é muito forte, na fé que a pessoa professa. Nós tivemos um caso aqui na igreja, por exemplo, de uma senhora que estava muito firme na fé, mas a criança ficou doente, os pais eram de outra província, então disseram, não, traz a criança que nós vamos fazer tratamento tradicional, que é levar no quibandeiro e fazer tratamento com ervas, né? E aí ela foi, né, sem nosso consentimento, autorização, foi para lá sem perguntar nada, e a criança morreu. Então, tem uma influência muito forte da família ainda, na fé das pessoas. Então, o trabalho discipulado, ele é um trabalho que precisa ser feito durante muito tempo, e mesmo que depois que a pessoa se batiza, o trabalho discipulado precisa ser muito próximo para que ela realmente fundamente a fé dela e possa deixar por completo todas as práticas. Me diga um negócio, se alguém quisesse trabalhar em Angola, pregando o evangelho, ele teria que ter um convite de alguma igreja aí? É isso, sim. Ele tem que ter um convite de uma igreja, porque segundo a lei angolana, todas as igrejas são de direito angolano. Então, todas as denominações que são legais, quando legaliza uma igreja, essa igreja se torna de direito angolano. Então, para um estrangeiro entrar, tem que ter um convite de um angolano convidando para vir ajudar ou trabalhar como missionário. Sem esse convite, nada feito. Não, nada feito. E há muita necessidade de obreiros? Bom, hoje, como eu falei, então, a necessidade de obreiros é na área do ensino e discipulado. Por quê? Porque no evangelismo sim precisa, mas talvez o angolano faria isso melhor, por quê? Por causa das línguas. Sim. E também tem algumas áreas, é mais fácil para um nacional entrar e que um estrangeiro.
Não é que o estrangeiro não pode entrar sim. Mas, porque aqui nós temos variedade de línguas, e numa região, sai numa região, às vezes são 30 quilômetros, você muda, a língua totalmente muda. Então, os missionários mesmo que hoje, que a Angola precisa, são aqueles missionários que vêm para o ensino. Então, treinar líderes. Para serem Discipuladores, professores de escola dominical, por exemplo. professoras de escola dominical, pessoas que queiram trabalhar fortemente na área do discipulado, treinamento de liderança, pessoas que têm esse perfil são muito bem-vindas e muito necessárias hoje em Angola. Há muita necessidade disso. Muito. Que boa conversa essa com vocês, hein? Além da questão do terreno, Romão, você está com quantos anos? Tua idade, Romão? A minha idade? Quanto que o pastor me dá? Uns 48, 50. Quase. Eu completei 51 em junho. Estou com Isso mesmo, 51. Luciano. 51, o que no Brasil é uma boa ideia. A Margarete perguntou se a língua oficial não é a portuguesa. É a portuguesa, só que tem muitos dialetos, né? Sim, sim. Tem bastante dialetos. Tem muitas. Hoje, Angola tem mais de 42 línguas nacionais, que são línguas mesmo. Dentro dessas línguas, nós temos ramificações também, que essas ramificações que são chamadas de dialetos. Então, alguém que fala, por exemplo, Kikongo. Dentro do Kikongo, você tem, às vezes, 5 Kikongos que são diferentes. Então... A língua oficial é o português? É o português, sim. Só que o português... Mesmo que a língua oficial seja português, tem muitos lugares que você chega, as pessoas não falam português, falam só a língua nacional. Mas se eu falar o português nesse lugar onde eles falam a língua deles, eles me entendem? Aqueles que falam português, sim, entendem. É que tem regiões por o interior do país, pastor, que as pessoas ficaram somente com os dialetos ainda. Por isso que o Romão está falando da importância de se investir em missionários nacionais. E o que é a nossa visão e o nosso sonho, né? O que a gente tem trabalhado aqui na igreja, de procurar as pessoas que estão fazendo a obra missionária lá nos interiores, nos quimbos, nas vilas, porque além dele deter a língua do povo, o fator de adaptação também para moradia, para alimentação, para tudo mais. O missionário nacional ele vai ter uma adaptação muito maior do que um missionário estrangeiro. O missionário estrangeiro não vai, talvez, se enfiar lá no quimbo para ficar lá e ter o domínio da língua, pode levar anos, enquanto que o missionário angolano ele já tem o domínio da língua, da cultura e de tudo mais. O Romão disse que tem 42 línguas oficiais, é isso? Eu entendi direito? Sim, mas além do línguas português. Nacionais. Tem o português, então as línguas nacionais, que as pessoas chamam de dialetos, né? Mas não chamamos de línguas nacionais. Tem mais de 42. Me diga um negócio, Romão. Tem salário mínimo em Angola? Existe um salário mínimo. Um salário mínimo hoje está 32 mil kwanzas, mais ou menos $50. Salário mínimo. $50 é o quê? É uma pobreza digna ou uma miséria? Hoje aqui em Angola é um salário que as pessoas ganham, mas é um salário para a pessoa sobreviver, nem para viver. Nem para viver. E são muitos pais, são pais de famílias que ganham isso, e é muito, muito, muito sacrifício, porque
Hoje, por exemplo, se for para o mercado comprar 1 quilo, por exemplo, de contrafilé, 1 quilo de contrafilé hoje está quase 10 dólares. 10 dólares são quanto? Quase 50 reais. 20% Então, do salário mínimo. então, isso aqui é 1 quilo. Então, hoje... Que vendiam coisas nas ruas, igual aqui no Brasil, que a gente chama de camelô. Tinha muita gente vendendo coisas nas ruas, frutas, tomate, legumes. Com a pandemia foram proibidas. Com a pandemia, elas foram proibidas, mas foi um momento muito difícil, porque ficaram quase 2 meses, 60 dias sem sair, foi proibido mesmo. Ninguém podia ir na rua. Mas eles mesmos viram que não pode ser assim. Então, dividiram os dias. Então, por semana, são 3 dias que eles podem sair. Então, na terça-feira, por exemplo, amanhã, podem. Depois, na quinta-feira e no sábado. Então, vocês vão na rua, porque a maioria, esse é o emprego informal, né, que as pessoas têm. Então, sem isso, sem vender, eles não comem. Então, foi um momento muito difícil mesmo. Durante o tempo, eles passaram, não podiam sair para vender, mas agora liberaram mais 3 vezes por semana. Alguém no Brasil com Ministério de Ensino que se sentisse incomodado com essa necessidade de vocês aí, vocês ajudariam de alguma forma a pessoa aí até aí, não? No sentido de documentação, essas coisas? Bom, a parte do documento, nós podemos tentar, porque com a situação não se sabe ainda como que isso vai ser agora, com Sim. a situação que estamos a passar agora com as igrejas, por causa da situação da Universal. Então, talvez vai ter mais outras leis que vão ser, ou mesmo não ter mais leis, mas vai ter mais fiscalização, né? Os estrangeiros vindo para Angola como missionários ou como religiosos. Então, mas mesmo assim, isso os documentos são tratados e quem decide é a própria imigração, que dá o visto ou não dá o visto. A Universal teve problemas com a liderança aí, na própria igreja, né? A televisão aqui conta alguma coisa, a gente nunca sabe se é verdade ou não. Bom, esse assunto é muito, muito comprido, se começarmos aí, senão vamos ficar até de madrugada só falando isso, mas a questão da Universal não começou apenas agora, começou desde 2012, quando aquelas 10 pessoas morreram numa atividade que eles fizeram. Então, depois a coisa ficou aí, o governo começou a apertar um pouco as igrejas, mas desde o ano passado houve na verdade, uma queixa, insatisfação entre eles, e isso levou alguns, ou a maioria dos líderes angolanos, se levantarem e levaram o caso para a Procuradoria-Geral, que seria para o tribunal, sobre alguns crimes que estava sendo, ou que a liderança cometia, né? Então, que evasão de dinheiro, de divisas, e muitas coisas. Então, hoje a situação está na mão da justiça e estamos à espera o que a justiça vai definir. Mas não existe nenhuma perseguição aos missionários ou aos brasileiros, e isso não existe em Angola. Então, a questão que está aqui é entre eles da Universal. São eles lá mesmo. Mas talvez isso acabe respingando, talvez esse caso acabe respingando nas outras igrejas, né? Talvez. Eu acredito que sim, especialmente na entrada de brasileiros agora, porque todas as vezes que eles falam os brasileiros, não é? Então, é como se os brasileiros entrassem em Angola e
tirassem tudo que tem em Angola, não é, e não usasse para o benefício do povo. Então, eu acho que o visto religioso para brasileiros, nós vamos ter algumas dificuldades no futuro. Para missionários, pastores, eu acredito que isso vai afetar. Eu também acredito. Além da oração pelo terreno, pela invasão do terreno, a coisa está na justiça, algum outro assunto que vocês gostariam pelo qual a igreja orasse? Sim, eu estou tendo muita dificuldade. Eu gostaria que orassem pela minha saúde física. Eu tive um diagnóstico de hérnia de disco alguns anos atrás, e desde esse início desse ano, o ano passado já estava tendo um pouco de dor, mas esse início desse ano eu comecei a ter dores muito fortes. Então, há dias que eu fico bem impossibilitada até de me mover. Então, a gente está se programando para ir no final do ano ao Brasil, para eu fazer uma visita a um especialista e ver o que pode ser feito. Então, que orasse nesse sentido. A outra questão é a vida educacional das nossas meninas também. Nós mandamos até uma carta, não sei se os irmãos tiveram essa percepção, mas elas tivemos que matriculá-las aí no Brasil, num colégio no Rio. Elas estão estudando online para não perder esse ano letivo. Então, precisamos dessa direção de Deus a respeito da educação delas. A Radassa está agora no 9º ano, o ano que vem já é ensino médio, e a Débora no 7º. Então, acho que esses 2 motivos de oração são importantes para nós. A escola aí ensina português e inglês? Tem inglês como uma cadeira, mas não é como língua oficial. As escolas que as crianças aprendem inglês, 100% inglês, são só as escolas internacionais. Mas as escolas internacionais, elas são só para as pessoas que vêm das petrolíferas, né? Os preços são uma coisa absurda. As escolas angolanas, só português, é a língua oficial. Não tem uma segunda língua? Não, como cadeira, né? Opção, como a gente estuda inglês no Brasil como disciplina. Tá bem. Então, pela saúde da hernia de disco é uma coisa antiga aqui, Luciana. Aqui agora é só CD, DVD, coisa mais. Isso dói muito. Dói muito, pastor. Orar a questão da questão educacional das crianças e orar também por essa invasão aí do terreno. Não deixa de ser um abuso, né? O Senhor está sobre todas as coisas. Amém. Sandra Rocha, pode ligar o microfone e orar por esse casal, essa família querida? A Rocha esteve ali em Luanda conosco alguns anos atrás. Saudades. Não sei se ela está ouvindo. Não, parece que não. Nós vamos orar. Amém. Bondoso Deus, nós te damos muitas graças. Essa história bonita do Romão com a Luciana e os frutos, a Daça, a Débora, a Neide, que é a Tereza. Mas não só isso, Pai. O folheto entregue a ele em francês e o convite feito para assistir à reunião. No primeiro dia ele não foi, depois foi no segundo. A liberdade que ele encontrou em Cristo. A família, os irmãos, a mãe. Agora as muitas lutas. Nós te damos muitas graças, Pai, porque em todas as coisas eles podem ver e nós podemos ver a tua boa mão guiando-os, Pai. Amém. Eles levantam 3 questões a serem colocadas por nós diante do Senhor, já as temos postos. A questão do terreno,
A igreja comprou 1 hectare, mas o terreno todo era 11 hectares e a empresa invadiu, está na justiça. É ali que eles querem construir o templo deles e a escola das crianças. Parece que 2020 vai acabar sendo um ano perdido, parece. E não só das crianças, de Adassa e Débora, mas de todas as outras, que não tem como ir à escola, que não tem como ter um ensino à distância. Sim, Pai. E também a questão da saúde da Luciana, essa hérnia de disco, essas dores que perturbam, Senhor. Sim. Nós colocamos essas coisas diante do Senhor e queremos descansar, Pai, de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje ou será para sempre, e de que a tua graça continua a agir em nosso meio, Pai. Estende, Senhor, tua mão, graça e poder e toca na tua filha. Amém, Jesus. Ó Deus, nós oramos por cada uma dessas 250 crianças, Pai, que talvez na igreja tenham uma única refeição do dia, e por suas famílias, e por aquelas que vendiam nas ruas tomates e quiabo, Sim. aquelas coisas, Senhor, para engrossar o salário mínimo. Oramos por esses, Pai. Aquilo que Jesus disse, os pobres sempre os tereis, é muito presente na África. Deus ajuda-os a essa gente que é perseguida por esses sistemas políticos que prometem o céu, mas acabam entregando o inferno para aqueles que deles participam, especialmente para aqueles que estão nas camadas mais baixas da população. Ó Deus, o Senhor é o único refúgio, Pai. Amém, Jesus. O Senhor é a única esperança, e Romão e Luciano e as meninas têm a mensagem da esperança que pode mudar a vida deles, Pai. Amém. Glória a Deus. E te agradecemos o fato deles estarem ali, o fato de nós podermos estar com eles, embora de uma forma muito pequena, limitada, mas os abençoamos, Pai. Amém, E que eles Jesus. sejam renovados na sua entrega, na sua dedicação, na sua disponibilidade em te servir, em fazer o nome de Jesus Cristo ser mais conhecido na África, Pai. Nós te agradecemos essa noite, Pai. Nós te agradecemos. Oramos por Neide, aqui em Anápolis, Sim, Pai. na prorrogação dos estudos dela e no desejo que ela tem de voltar para sua casa, para sua terra. Guarda aqui, Senhor, do homem mau, Em nome de do homem Jesus. violento, do homem maligno, Amém. Senhor. Amém, Fecha os Jesus. olhos para ela, Senhor, guarda. Amém, Faz Jesus. altaneiramente, Senhor, sabendo que o Senhor é bom e que ela é filha amada do Senhor, Pai. Amém, Nós te Jesus. agradecemos essa noite, Pai. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Muito bom tê-los aqui conosco, viu? Muita alegria poder revê-los. Quando o Emanuel disse que quando voltar as coisas ao normal, se um dia as coisas voltarem ao normal, ele quer que eu vá a Angola de novo, e eu vou a Angola de novo. Não sei se Laís vai. Não sei se Vai ser muito bem-vindo. Dessa vez vai comer fungo, né? Isso aí é minha assessoria, conversa com vocês depois. Muito obrigado, pastor, e obrigado aos irmãos pelo apoio e pelas orações. Estamos muito gratos mesmo, e por proporcionar esse dia tão especial também para nós. Muito obrigada. Final do ano devem estar aqui no Brasil. Dezembro. Estamos nos organizando, pastor. Acreditamos que sim, se tudo der certo e o aeroporto abrir e tudo mais. A ideia vamos, sim. é vir a tropa toda? Sim, a tropa toda. Ah, tá bom. Tá bem.
Então, Deus quiser, nos veremos. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Muito Tá. obrigada. Bom vê-lo. Tchau, Deus Fiquem abençoe. bem, irmãos. Tchau. Muito obrigada. Paz. Tchau. Amém. Boa Paz. noite, irmãos. Boa Meg, noite. bom vê-la, Boa viu? noite. Boa Boa noite. noite.